Vamos continuar com o nosso querido Davi, fugindo do não querido Saul. Deixamos Davi dentro de uma caverna, com a oportunidade de matar Saul, que Deus deu a ele. 1 Samuel, capítulo 24. Vimos que ele estava dentro da caverna e Saul parou lá fora com seus homens e entrou só para satisfazer necessidades. Então, os homens se animaram de Davi e disseram: opa, hoje Deus te deu nas tuas mãos o teu inimigo. Então Davi foi lá e cortou um pedaço da orla. Eu falei gola semana passada, mas é orla, um pedaço da orla, da roupa, provavelmente em alguma extremidade da roupa, da túnica do rei, não obrigatoriamente a gola. Mas não muda nada. E depois de Davi ter feito isso, sentiu o coração bater, como se tivesse feito uma coisa não boa, que ultrapassou limites ali, já falamos nisso, e ficamos exatamente nesse ponto. E vamos continuar então, de 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel 24, de 6 em diante. Indo para o 5, para pegar o fiozinho da meada aí, sucedeu, porém, que depois de ter cortado um pedaço da orla da veste do rei, sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, que o teu ensino esteja diante de nós, levado pelo teu Espírito Santo de mim aos corações, e que nós crentes cresçamos cada vez mais na tua palavra, na nossa santidade, na nossa imitação de Cristo. E aqueles que não ainda passaram pela maravilha da conversão, do novo nascimento, que seja hoje, que teu Espírito se agrade de tocar-lhes os corações e convertê-los a Cristo, convencendo-os dos seus pecados, dando-lhes arrependimento e fé salvadora em Cristo. Seria maravilhoso essa operação do teu Espírito em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. É evidente que os homens de Davi reclamaram por ele não ter morto ou matado Saul, porque diz que ele conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Então o que deve ter acontecido é: Davi, por que tu não mataste esse homem que quer te matar e vai nos matar também? Nosso inimigo, especialmente teu inimigo. Por que tu não mataste este homem? Porque é ungido de Deus. Ele disse: eu não vou fazer isso não. Então nós vamos. Se a tua consciência dói, se o teu coração, ele deve ter dito, meu coração bateu forte, eu não me senti bem depois de ter cortado a orla do manto do rei, não me senti bem, não vou adiante nesse projeto aqui e paro aqui. Então nós vamos. Não sei se houve algum mais desaforado, geralmente tem, né? Se tu não tem coragem, eu tenho. Não sei se chegou a esse ponto, né? Ou de algum desrespeito a Davi, ou não, ou mesmo com respeito. Ok, chefe, então, se tu não se sentes bem aí, ok, mas nós não temos problema nenhum em matar este infeliz aí, que quer te matar
e quer nos matar também. É muito provável que foi isso que aconteceu e Davi teve que segurá-los. O curioso é que tinha sentido para os homens quererem matar Saul, porque eles enxergaram o que aconteceu, quando eles viram Saul ali, eles disseram, lembra, em algum versículo aí ainda desse capítulo, Deus deu teu inimigo nas tuas mãos. Então, na cabeça deles, de fato, tinha sido um presente de Deus para Davi matar Saul. Nada mais natural do que matar o inimigo. Quantos filisteus Davi já havia matado, morto em batalhas? E não apenas em batalhas, mas Davi era um homem de guerra, Davi era um homem de sangue. Então era a coisa mais natural do mundo Davi ter matado Saul. Parecia óbvio para os 600 homens que acompanhavam Davi. Para Davi, ele enxergou algo muito interessante. O óbvio não é óbvio. Isso é aparência de óbvio. Tudo indica que Deus quer que eu mate Saul. Parece que é o caso. Vocês estão achando que é o caso. Entendo a opinião de vocês. Concordo que tudo indica, mas isso não é a realidade. Ou seja, Deus não colocou Saul nas minhas mãos para matá-lo. Isto é aparência. Davi entendeu isto, talvez só, não sei se alguns outros poucos chegaram à mesma conclusão dele, não sei. E ao entender, ele decide não abrir mão da sua convicção por causa de aparências. O que não é fácil. Quando se está liderando um grupo que não vê como aparência, mas vê como uma realidade. É claro que Deus te deu Saul nas tuas mãos. E Davi disse, não é claro. É claro o contrário. Não é que eu estou em dúvida não, gente. Eu tenho absoluta certeza de que é o contrário. Eu não estou autorizado a tocar nem na veste deste homem, que eu tirei um pedaço da veste dele e meu coração bateu, minha consciência acusou. Não. Então, uma discordância total, uma falta de sintonia entre Davi e os seus homens naquele momento. E os dois com razão, dentro do ponto de vista de cada um, como já expliquei. Seja como for, Davi decide firmemente, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa, o Senhor Deus me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor Saul. Isto é, aí explica, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. A atitude de Davi era, se foi Davi quem fez, foi Deus quem fez Saul rei, que Deus o destituísse como rei. Não ele, Davi, ia destituí-lo da maneira mais bruta que podia ser, matando-o. Então é belíssimo o respeito, o temor que Davi mostra com as coisas que Deus ungiu. E isso nós vamos ver ao longo da história de Davi, e não é a primeira vez que eu estou dizendo isso. Já começamos então a enxergar isto. E é uma demonstração, não apenas em casa, orando, só ele e o coração dele ali, não, é uma demonstração dificílima na frente de homens que estavam com raiva ou decepcionados, ou o que fosse, estavam ali perigosamente contra ele próprio. Então, ele foi muito longe, mostrou muita audácia, muita coragem, muita ousadia, talvez melhor do que a audácia, seja ousadia em mostrar esse temor
com as coisas de Deus. Esse ungir aqui, entenda como escolheu, consagrou, formalizou a posse de Saul, a entronização de Saul como rei. Então, assumindo grandes riscos, ele se impôs e terminou proibindo os homens dele de atacar. Porque lá, como é que o senhor sabe? Porque está no versículo 7. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra a sua. Olha a força moral deste homem aqui. Diante dos outros, que queriam, com razão, repito, matar o rei, e Davi disse, não permito, não vai um. Isso é a liderança, isso é a autoridade moral. Bonito, muito bonito. Duas coisas aqui, quero passar para vocês. Nunca abandone as suas convicções. Porque há muitos motivos para nós abandonarmos nossas convicções. Coisas que caem bem nos seus planos pessoais. Você tem um certo desejo, um certo sonho de alguma coisa, e tudo indica que aquilo está rumando para acontecer, para se realizar, e você fica como que hipnotizado por esta possibilidade que você tanto desejou, está ali, parece que vai acontecer. Tem um pequeno problema, é que para isso ocorrer, você tem que dar uma entortadazinha em alguma convicção sua. Não é convicção do pastor, do escritor que você leu, o livro. Dentro do seu coração, você sabe, para isso acontecer, que eu tanto sonhei, e que parece que está claro que Deus está me dando, que eu tenho pedido há muito tempo a Deus isso, Deus sabe como eu tenho clamado por isso, pois está para se realizar, está aqui, já estou antevendo, mas para fazer isso, só funciona se eu fizer assim, ou praticar tal ato, alguma coisa que você não consegue aprovar pela sua consciência. Aí acontece o quê? A vontade de você fazer é tão grande, isso cai tão bem nos seus projetos pessoais, que você termina aceitando que aquilo é óbvio que Deus quer que você faça, porque você pediu tanto. É claro que Ele está me atendendo, Ele é um Deus bom. Aí você procura 1000 justificativas na palavra de Deus, que Ele é bom, que Ele atende as nossas orações, que Ele nos protege, 1000 coisas. Então, é óbvio que Ele está me dando isso. Mas o coração bate um pouquinho acelerado. Quando você pensa em fazer aquela tal coisa, para isso poder se realizar, tem que passar por este nozinho aqui. E esse nozinho está acelerando o seu coração. Não, mas isso é só um ataque cardíaco, eu vou só para o cardiologista. Está tudo bem. Eu vou em frente. Porque é óbvio que Deus me deu isso. Em vez de dizer, não, é aparência. É óbvio que Ele não deu, é só o contrário. Olha a luta espiritual que um crente assim está enfrentando, gente. Isso é sutil, isso é complicado muitas vezes. E tem que haver uma comunhão com Deus, uma coragem espiritual muito forte, para ver o que você pediu durante muito tempo, ver na sua frente e dizer, não é Deus que está me dando. Porque se fosse, não haveria esse ponto que a minha consciência não aprova. E eu não vou inventar desculpas com base na palavra de Deus. E o diabo ali trabalhando de uma maneira
intensa no coração, na mente, na consciência daquele crente, trabalhando pesado na luta. Eu não posso perder essa luta. Eu tenho que fazer Davi matar Saul, com taquicardia ou não, com peso na consciência ou não, eu tenho que fazer Davi matar esse homem. Tão simples para Davi. Não vou. É curioso, Davi se levantou com a faca na mão, tanto que ele cortou o manto do outro. Então, eu já falei isso na mensagem passada, a gente não sabe exatamente a intenção dele, não ficou claro, mas tudo indica que foi um impulso, porque eles estavam falando isso, aí quando fala, Davi então se levantou e foi e cortou, e o coração bateu. Parece que foi muito rápido, mas aí ele caiu em si do que queria fazer. Então, primeira sugestão, lição disto, cuidado com coisas que aparentam ser presentes de Deus. É quase óbvio que são coisas são presentes de Deus e não são. O pior de tudo, ou o mais difícil de tudo, você sabe que não é. Nem precisa o pastor vir ou o irmão mais experimentado dizer, rapaz, isso aqui você já está vendo, isso não vai dar certo? Não, mas eu sou o que e tal, mas rapaz, mas a oportunidade é essa e tal. Mesmo, não tinha pensado nisso. Acontece também. Mas no caso que eu quero aplicar aqui, é mais difícil um pouco, porque você está sabendo como Davi. Não foi um companheiro de Davi que disse, ô senhor Davi, está certo você matar esse homem? Não, foi ele. Esse ele significa, sabe o quê? O Espírito Santo, que se apossou de Davi, desde o dia que ele foi ungido rei de Israel, lá para o futuro, sendo Saul o rei da época, obviamente. Então, veja o que você faz com essas coisas que aparentam ser fatos e não são. São armadilhas. Força dos números. É muito comum. Houve uma época em que as igrejas estavam crescendo demais. As megas igrejas surgindo, faz 30, 40 anos, li vários livros sobre o assunto, e é um verdadeiro fenômeno, e muitos advogando marketing na igreja, igrejas se comportando como empresas, que as empresas fazem marketing para vender os seus produtos. Então, obviamente, a igreja é uma empresa, entre aspas, que quer vender o seu produto. O seu produto é o Evangelho, é a promessa de salvação, que não está errado num certo sentido, mas sutilmente começaram a surgir métodos e planos, projetos grandes muitas vezes, de igrejas fazerem estudos do jeito que as empresas fazem. Será que vai dar certo vender esse tipo de pasta de dente? Será que vai dar certo vender um apartamento neste local, de tal área? Será que existe pesquisas de opinião? Então, igrejas começaram a fazer pesquisas de opinião, mais nos Estados Unidos, pesquisa de opinião, ver o que é que o descrente, que chamavam de desigrejados, os sem igreja, não falavam nunca a palavra descrente, porque é uma ofensa, tudo cheio de certos cuidados exagerados, e o que eles querem ouvir, o que eles precisam para se sentir bem entre nós, e começaram a se modificar muito, e alvo maior, número 1, número, encher. Aí enchia o prédio de 500, derrubava, ou se mudava para um maior, vendia aquele para outro, 1.000, igreja com 5.000 membros. E é curioso como já as décadas passando, quem está mais atento a isso, a gente vê pastores que há algumas décadas eram verdadeiras sumidades no que falavam, autoridades, porque fizeram a igreja crescer de 50 para 5.000 em 10 anos, de pouco tempo e tudo. Várias delas caindo, várias. Pastores caindo, se não de uma maneira total, mas perdendo autoridade
e igrejas se modificando de uma maneira tal que se desfiguraram como igreja. É terrível, terrível. Buscando o quê? Números, abandonando convicções, abandonando o que é certo, e que eles aprenderam assim, sabiam o rumo certo, mas vieram com a nova ideia, apontando para números, e se deixaram fascinar e seduzir totalmente. Outra falsa ideia perigosa, que parece óbvio, é que a maioria está com a razão. É curioso isto. A voz do povo é a voz de... É bom você não dizer, porque está dizendo uma heresia aqui, mas eu estou brincando porque eu estava esperando que você dissesse. A voz do povo é a voz de Deus. Coisa linda, né? Bonito, bonito. Então, um monte de gente reunida quando fala, é como se Deus estivesse falando através das suas criaturas, coisa assim. Papo. Não é nem papo, é mentira. Não é assim. Porque o homem se tornou perdido, depois que o pecado contaminou toda a raça. Mas isso parece ser óbvio, parece ser evidente, natural. A própria ideia de democracia funciona assim. A maioria quer um candidato, vota e ele é eleito e empossado. Não interessa se os outros não gostam ou não gostam. Democracia funciona assim. Então, a maioria é feita à vontade da maioria. É curioso. Então, há uma certa analogia com isso aí. O que a maioria acha, então é o melhor, é o que funciona e tudo. Não é. Parece óbvio, mas não é. E aí o crente tem que dizer assim, não, eu não vou para tal, estou pensando até em ir para uma igreja, me mudei e saí da minha igreja, nem queria mais sair, porque eu estou agora em outra cidade. Pronto. Mas tenho, escolhi algumas igrejas, rapaz, tem uma igreja ali, no bairro tal, é pequena, pequenininha, uma igrejinha boa, séria, prega a palavra de Deus direitinho, beleza, e está lá, igreja de, sei lá, 100 membros, 50 membros. Agora, tem outra perto também, que tem 3.000. Essa igreja é um espetáculo. Aí, meu amigo, igreja viva! Vá lá para o culto para você ver uma coisa, você consegue ficar sentado no banco. Viva, alegre, cheia do Espírito de Deus, e o pastor chegou lá, revolucionou com o corpo, pintou logo as paredes de preto. Isso aqui não é um exemplo teórico, é fato hoje. Quando verem igreja pintada de preto, tenham muito cuidado, muito, porque ali pode estar uma armadilha, de que aquele pastor está pensando coisas que não deveria estar pensando. Porque não é que preto a Bíblia não aprova, branco aprova, não é nada disso. É questão de tendências, é questão de intenções, é questão de identificação com grupos da sociedade. É mais complexo do que a questão. Qual é o problema com o preto? Nenhum em si. Mas o que mostra, a associação naquele contexto, mostra algo que merece uma luz piscando. Então, é óbvio que essa igreja de 5.000 membros aqui, contra aquela coitadinha de 100, essa aqui é muito melhor. É óbvio. Eu vou para lá. Vá. Aí você vai e começa a ver coisa que não está batendo. O coração bate forte. Não está aprovando. Não, mas já fiz vários amigos, estou até com a namorada lá, o namorado, e isso, e eu vou ficando por aqui e aquilo ali dizendo, não, Deus não lhe quer aqui, sai daqui. E você, mas é óbvio que essa aqui, mesma coisa. Cuidado e fique em pé com as suas convicções e tenha coragem de honrar a Deus nisso. A segunda coisa é a questão do ungido. E isso aqui na 30, 40 natais foi uma confusão grande. Pastores queriam ser autoritários demais. Queriam dirigir a igreja com mão de ferro. E ser praticamente a voz que valia, sem muito conselho, diretoria, isso, aquilo. Podia até ter para constar. Mas quando ele não gostava que o que ele quisesse
estava querendo, ia acontecer, aí ele puxava uma carta na manga. O ungido da igreja, ou seja, aquele que vos fala é o pastor. Se vocês fizerem isso, vocês estão indo contra o ungido da igreja. Isso é de uma malvadeza para iludir os pobres coitados e uma distorção bíblica. Porque quando fala em ungido, a primeira coisa que a gente lembra é do Messias. Porque Messias em hebraico significa ungido. Christos, no grego, significa ungido. Então, é muito forte o nome ungido. Então, na hora que um pastor diz assim, eu sou o ungido, e todo mundo, é mesmo. E ele mostra, vou mostrar para vocês onde é que está a base errada, na minha opinião, e de muitos, que o ungido falou, quem vai ter a coragem de dizer não? Porque na hora que você disser, você mostra que está indo contra o ungido de Deus naquela igreja. 1 João 2,27. Então, eu não sei se atualmente estão lançando muito mão desse tipo de subterfúgio, talvez nem precise mais, que os tempos estão tão complicados, tão difíceis. Na minha época isso foi muito comum, e pode até estar sendo ainda. Diz assim, quanto a vós outros, apóstolo João escrevendo em 1 João capítulo 2, versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Eu acho que nós estamos vendo aqui um plural. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Os ungidos de Deus são os crentes, que são a habitação do Espírito Santo. Cada crente foi eleito por Deus, que enviou o seu Espírito Santo para consagrar, habitar, santificar, selar aquela alma salva por Cristo. Isso é uma unção. Cada crente. Então, os ungidos dessa igreja não são os pastores somente. Somos todos nós. Então, quanto a essa questão de impor a sua vontade, o pastor impor a sua vontade, com base nessa questão de eu sou o ungido aqui nesta igreja, ou os 3 pastores, ou 4, ou 10 se tiverem nessa igreja, não é correto. Está errado. Os ungidos são os membros. Se o pastor quiser autoridade, que ele tem, com base na Bíblia, mas que essa autoridade seja imposta de uma maneira natural, de uma maneira até agradável, de uma maneira aceitável, que ele saiba ganhar a mente, o coração dos irmãos, através de quê? Pregando bem. Não! O diabo deve pregar muito melhor do que eu, se ele quiser. Breve um IA estará pregando melhor do que eu, melhor do que os grandes pregadores, como se eu fosse um grande pregador, que nem sou, mas considerando isso, não é assim que o pastor ganha a alma de uma igreja, ganha a alma, ganha a atenção e um respeito agradável de cumprir, porque o respeito ele já é uma ordem de Deus, mas ninguém consegue respeitar alguém que vai por caminhos errados. Não consegue. Então, esse respeito ele vai conseguir pela pregação dele? Não. Pela pontualidade dele nos cultos? Não. Pela capacidade administrativa dele? Não. E pelo que é? Pelo comportamento cristão dele. Ponto.
Daí vem a pregação é importante, a pontualidade é importante, a administração é importante, óbvio, tudo mais. Mas na base de tudo está a vida daquele homem, que a igreja vê se é afinada com os padrões de Deus. Ali ele vai receber autoridade e ele vai dizer uma coisa, a igreja vai seguir. Não porque eu sou ungido e preciso de respeito aqui. Não é assim. Pastor, assim não ganha respeito de ninguém. Vamos continuar. Versículos de 8 a 15. Voltando a 1 Samuel 24. Muito bem. Terminou o 7 dizendo que Saul se levantou e saiu e prosseguiu o seu caminho. No 8. Depois também Davi se levantou e saindo da caverna gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Olha a pressão. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Ele insiste na questão de ser o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Firme naquilo que ele decidiu. Dos perversos, aqui deve ser um provérbio da época que ele deve ter citado. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Um diálogo aqui à distância, aqui não é Davi batendo papo com Saul, não. Devia ser aos gritos, estavam longe, e até uma distância prudente. Claro, deve ter sido de uma forma tal que Saul nem que poderia rapidamente alcançar Davi e seus homens, talvez alguma coisa no meio, não sei claramente. Mas é óbvio que tinha uma distância boa aqui, então foi no grito, e todo mundo ouvindo, os de Davi e os de Saul. Foi uma conversa pública, muito curioso isso. Um diálogo bonito e patético, comovente, tudo ao mesmo tempo. Patético pela parte de Saul, que ainda vou ler, só li até aqui a parte de Davi. A atitude de Davi a Saul, ao mostrar a prova do que poderia matá-lo, é muito bonita. Primeiro ele chama Saul de meu senhor, faz uma humilde reverência, depois chama-o de meu pai, mostrando respeito pela posição dele, Davi, súdito, diante do que era o outro rei. Então, louco ou não, assassino ou não, perseguidor ou não, Saul era
rei. E ainda mais, rei ungido por Deus. Então, Davi, ao fazer isto, ele mostra uma reverência natural e, podemos dizer, obrigatória de um súdito diante do seu rei. E é um exemplo bonito, ele não levou em consideração se Saul merecia aquilo pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pela sua dignidade. Nada, nada. Se fosse por aí, Davi não teria feito essa reverência. Aliás, se não fosse o ungido de Deus, tinha matado mesmo. Mas aqui, Davi agiu como um súdito diante de um rei, que era a autoridade suprema no país. Só lembrando que nem precisamos aplicar isto para os nossos dias de hoje, com relação a autoridades, porque a Bíblia é clara. Pensei até em ler Romanos 13, comentar algumas coisas, mas não vou, e desviar um pouco do assunto, mas fica só a lembrança de que o Novo Testamento é claro, no sentido de que devemos obediência às autoridades. Claro que naquilo em que as autoridades estão se desincumbindo dos papéis legais que elas têm. A autoridade não tem poder nem direito de chamar qualquer um, diz aqui, vai ali, pega aquela cadeira para mim e bote aqui. Não tem. Ela está abusando, não tem esse direito. Mas a autoridade pode ter um direito de prender alguém. Ou seja, dentro daquilo que a autoridade pode fazer pelas instituições daquele país, daquele costume, e ele representa, as autoridades representam as leis daquele país, o crente deve obedecer. Porque do contrário seria caos. Eu não concordo com essa autoridade, porque é um corrupto. Então não vou obedecer leis que eles fizeram. Esse congresso, esse tribunal, seja lá o que for, não vou obedecer coisa nenhuma, porque não são dignos. Podem não ser mesmo, e muitos não são mesmo pessoalmente, moralmente dignos, mas estão investidos de uma autoridade que a sociedade deu a eles, e eles têm a lei, pelo menos teoricamente, mas têm a lei, e aí se o crente não for cumprir isso, ele estará incentivando a rebeldia, o caos, e não é o caso. E cada um das autoridades de qualquer lugar, de qualquer país, de qualquer época, corrupto ou não, correto ou não, amorosa ou assassina, seja o que for, cada um vai dar contas diante de Deus. Então Deus diz, obedeçam, sigam as leis de seus países, dos seus lugares, eles são agentes meus para o bem deste povo. Mas, Senhor, tu não conhece, não, aqui, quem está aqui? Muito mais do que você pensa. Deixe comigo. Eu saberei lidar com essa pessoa. Deixe comigo. Compete a você obedecer ao que ele fizer dentro daquilo que é permitido ele fazer de acordo com as instituições. Pronto. Ok? E aí a questão de você gostar de uma autoridade, aprovar, é questão sua, pessoal. Se você está convencido de que trata-se ali de um corrupto, alguém que não merece o menor respeito, coisa desse tipo, pessoal, tenha cuidado, fale com elegância pelo menos, mas pessoalmente não vejo nenhum problema, nenhum crente não respeitar. Pessoalmente, em termos morais, uma autoridade, por mais alta que seja, por motivos óbvios, mas a autoridade exerceu o poder que ela tem legitimamente, obedeça. Não é um contrassenso, mas é um rumo correto, acho eu, e que a Bíblia nos ensina. A quem honra, honra. Ele não merece honra? Não honre. Pessoalmente. A quem respeite, respeite. Não merece respeito? Pessoalmente? Não respeite. Não, mas ele mandou isso aqui. Agora não é mais pessoalmente. Já é uma coisa de autoridade.
eu acho que não é tão complicado a gente traçar uma diferença entre o pessoal e entre o revestimento de autoridade que aquela pessoa tem. Ok? Davi deu um belo exemplo disso. Você quer imaginar, muita gente olhando ali, talvez os homens de Davi, como é que Davi faz um papelão desse? Esse chefe é muito estranho, que nós arranjamos para buscar a liderança dele. Um homem desse matou um vilarejozinho chamado Nob, de sacerdotes, com mulheres, crianças, ele matou. Um assassino cruel. Aí vem Davi e se joga até o chão, e chama de meu senhor, chama de pai. É isso mesmo, ele deu um excelente exemplo. Algo muito interessante aqui, especialmente para os líderes dessa igreja, coordenadores de grupos, pastores, auxiliares, de diáconos e tudo mais. Versículo 9. Não sei se você percebe que aqui dentro tem uma lição boa. Davi, ao mesmo tempo em que derrama submissão corretamente para o rei, ele repreende o rei, com todo respeito e coberto de lógica, de sensatez. Não sei se você percebeu. Disse Davi a Saul, 9, porque dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal. Isso é muito curioso. Tu, como rei, devia ter mais sabedoria e mais cuidado e mais prudência ao receber notícias. Vai dar ouvidos a essas notícias? Imagina a quantidade de notícias que chega no ouvido de um rei. De todo tipo. Mentiras, verdades, meias verdades, fake. Já existia na época, óbvio, sem esse nome. Vai fazer o quê? A importância de um líder saber ouvir todo tipo de notícia e de informação, e saber filtrar, e saber como agir. Isso vale para um chefe de um departamento aí público, chefe para um empresário, e serve para um pastor, para um chefe de equipe da igreja, um coordenador que tem uma equipe. Um pastor ouve muitas coisas. Ouve fofocas. Aquele jeitinho de falar, a boca meio torta, falando baixinho. Só o jeito, o semblante, já mostra, quase que revela a intenção daquele coração. Só a maneira de falar. Aí chega o pastor e ouve uma verdade. Algo dito de maneira correta, e ali dentro é uma verdade. Como é que ele sabe? Quando eu digo a verdade, ele ouve algo dito de maneira elegante. Como é que ele sabe se aquela fofoca, embora maliciosa e pecaminosa, se ela está dizendo a verdade? Porque tem fofoca que tem verdade dentro. Fofoca não quer dizer só mentira, mentira, mentira. Não. Mais importante numa fofoca, que a caracteriza como algo muito ruim, é a intenção e a falta de cuidado com quem passa para frente e passa de uma maneira irresponsável. É basicamente isso. Mas não quer dizer obrigatoriamente, porque a pessoa está com aquele jeitinho falando meio baixinho ali, aquilo tudo é mentira, pode ser uma verdade ali dentro, preciosa. Por outro lado, como é que o pastor sabe que aquele irmão ou irmã chegou todo elegante e falou bonito, palavras cuidadosas? Tudo errado. Talvez sem nem conhecimento da própria pessoa, achando que estava dizendo o que era correto, e não era. Já está começando a entender o problema de um pastor?
o que ele vai fazer com isso? Porque ele é responsável diante de Cristo pela reação que ele vai ter. Se não fizer nada, pode ser classificado como um irresponsável, inconsequente. Se ele fizer demais, uma reação muito forte, impensada, vai parecer, obviamente, agindo sem ter meditado, sem ter aprofundado, alguém descuidado com uma ovelha de Deus, ou ovelhas daquele rebanho. Provérbios 14, 15 diz assim, eu queria que vocês refletissem nisso. Especialmente os líderes dessa igreja. O simples, esse simples aqui é um eufemismo, provavelmente, viu? Eufemismo quer dizer, lembra a turma do vestibular aí? Eufemismo quer dizer, é dizer algo de uma maneira muito leve, muito boazinha, eufemismo, poderia ser muito mais forte. Esse simples aqui pode ser o tolo, o insensato. O simples dá crédito a toda palavra. Chegou no ouvido dele, então é. Insensato. Mas o prudente atenta para os seus passos. Eu estou sabendo de tal informação. O que eu vou fazer? Quais os passos que eu vou dar para cuidar disto? E tem outra passagem, Provérbios 4, 26, que eu não vou ler. Davi vai no ponto. O rei, você devia dar mais atenção àquilo que você está ouvindo. Você está ouvindo que eu sou seu inimigo, traidor e tudo mais. Como é que pode você estar dando ouvido a algo assim? O senhor é líder, o senhor é rei. Eu não estou lhe provando que eu estou com o pedaço da sua veste na mão, que eu podia ter lhe matado agora mesmo. Você não está vendo? Você vai dar ouvidos a quem está dizendo o contrário do que eu estou provando. Seu rei, não é assim. Então ele expõe uma fraqueza administrativa enorme. Essa questão de o que vai ouvir, como vai fazer, tem muito a ver com os pais também. Mamãe dizia na época que ela conhecia pessoas que tinham dois meninos brigando, ela batia nos dois. Estão brigando? Estão. Pá, batia nos dois. Depois ia perguntar o que estava acontecendo. Então, ela não era assim, não. Ela falava isso criticando, obviamente. Né? Então, ouvia alguma coisa, foi ele, tá, pá. Aí depois, errou. Não tinha nada a ver. O que disse aquilo, mentiu. Era o contrário. Falou do outro, errado. O metade errado. Então, pais que têm filhos e chegam lá dizendo coisas, está valendo isso aqui. Cuidado para um filho seu não dizer, papai, tu está igual Saul. Como? Mamãe, tu está igual Saul. Eu? O que eu tenho a ver com Saul, menino? Tu fica dando ouvido a tudo que tu ouve? Não é assim, não. Agora, hoje, muito tem 2, 3, e quando tinha 6 filhos, 7, 8 e 9, a pessoa conversaria? A pessoa que chegar no ouvido dos pais, é complicado. Então, você que é líder do seu lar, da sua empresa, do seu departamento, da sua igreja, preste muita atenção o que você faz com as palavras que chegam aos seus ouvidos. Terceiro, Davi apela fortemente para que Deus resolva o assunto. Versículo 12, 2 vezes ele diz isso. Davi não hesitava em apelar para Deus. Versículo 12, ele diz, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. 15, seja o Senhor o meu juiz, e quase repete, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa. Quantas estresses,
preocupações nós evitaríamos se tão somente deixássemos que Deus resolvesse os nossos casos, inclusive e especialmente os mais complicados, os mais delicados, os mais complexos. Eu acho que muitos aqui sabem de cor, Salmo 37, e 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa eu até ver se é de Davi esse salmo. Não sei se é de Davi. 37. Davi, ora. Salmo de Davi, ele próprio. É exatamente, ele está falando uma coisa no Salmo em que ele fez aqui na frente de todo mundo. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, está sofrendo injustiça? Senhor Deus, toma nas tuas mãos o meu caso. Agora, isso não quer dizer que o crente não possa tomar alguma atitude, de conversar com o irmão, de levar testemunha, de até apelar para as leis do seu país, para um juiz resolver. Pode. Mesmo assim, a Bíblia alerta, cuidado com o irmão levando o outro irmão à justiça, processando coisas assim. É um assunto delicadíssimo, muito mais complicado do que parece, ainda mais na época de hoje. E quem é que você sabe se é irmão ou se não é irmão? Todo mundo é evangélico. Evangélico. Então é muito complicado e eu não vou entrar nisso agora. Ok? Eu só estou dizendo que, mesmo que o crente haja de alguma maneira dentro das leis do seu país e da razoabilidade, da decência e da dignidade, mesmo assim ele entrega nas mãos dele. Porque dois crentes têm o mesmo problema, levam para dois juízes, um vai dizer sim, outro vai dizer não. É cabeça de juiz, cada um tem a sua cabeça, a sua sentença, a sua maneira de ver. Então, no fim das contas, o crente está nas mãos, não é do juiz A, B ou C, não, é de Deus. Pois haja assim, faça assim. Parece fácil dizer, mas não é tão simples assim. Acho que cada um de nós sabe da dificuldade de entregar, mas de entregar mesmo. Eu sei essa dificuldade, acho que vocês sabem, mas nunca é demais repetir. Entregue nas mãos de Deus os seus mais complexos problemas e confie. O problema está aí. A gente entrega. Aí depois da manhã, está orando a mesma coisa. Senhor, eu te entrego um problema meu. Qual? Esse. Mas me entregou anteontem. Não é porque não entregou. A gente ficaria sem jeito. Imagina alguém querer entregar para você 2 vezes uma mesma informação. Eu estou dizendo assim, eu confio em você, não digo. Tá bom. Depois da manhã ele vai dizer, olha, quero te dar uma informação. Eu confio em ti que tu não vai dizer. É isso, isso, isso. Você já me disse. Você já me confiou. Olha. Então a gente age assim com Deus muitas vezes. Nossa fé é pequena, infelizmente. Quero encerrar mais rapidamente com o restante do relato. 16 em diante. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz. Disse a Davi, mais justo és, disse a Davi, né? Aqui é Saul falando, mais justo és do que eu, porque tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei. Isso aí é quase inacreditável o que Saul está dizendo aqui. Tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul
e este foi para a sua casa, porém Davi e seus homens subiram ao lugar seguro. Então Davi, meio louco, meio desequilibrado, emocionado, e aqui ele fala palavras sensatas, curiosamente, sensatas, humildes. É muito difícil tratar com alguém muito oscilante, né, na sua mente. O que eu disse? Vocês destroquem aí, porque cada vez que eu for fazer isso aqui, eu me perco. Mas obrigado, Levi, pela correção. Mas relevem aí o Davi e o Saul, porque são dezenas de vezes numa pregação só que eu cito esse nome, né? Agora, na hora que eu chamar Saul de Deus e Deus de Saul, aí você me interrompe. Incrivelmente, Saul reconhece que Davi seria rei. Agora, Saul queria matar Davi, por que você acha? Para Davi não ser rei. Então ele estava querendo matar um homem a quem ele dizia, eu sei que tu vais ser rei. O próprio Saul confessa aqui o absurdo, a falta de lógica do projeto dele, do plano dele, não tem sentido, é falido na própria essência. Entendo eu que o Espírito Santo, que tinha se afastado de Saul, quando o Espírito Santo passou a entrar, possuir Davi quando ele foi ungido, e se afastou de Saul, tanto que Saul ficou meio perturbado, ou perturbado e meio, seja como for, aqui eu não vejo outra explicação, o Espírito Santo se apossou de Davi, da língua de Saul, para dizer, diga isso aqui. Então Saul reconheceu aquilo ali por força de um poder do alto, dizendo, diga isso. E ele disse. Deus coloca palavras na boca de pessoas. Jesus prometeu isso, não vou ler a passagem, quero encerrar. Mateus 10, no contexto de perseguição, mas não se preocupem, diante das autoridades, eu vou colocar em vocês o que dizer. Moisés, eu sou gago, não posso ir, recusou, resistiu e disse, eu vou botar as palavras na tua boca, eu vou dizer para ti. Jeremias, lá no capítulo 1, no comecinho do livro, Deus diz para Jeremias, eu vou colocar na tua boca. Paulo, Novo Testamento, Efésios 6, 19, não vou ler, mas vocês vão ver lá a mesma coisa. Então, já pediu o Espírito Santo para fazer isso com você? Senhor, coloca na minha boca as palavras. Eu não sei falar com aquela pessoa que eu vou conversar, eu estou nervoso, eu estou temerosa de falar, de argumentar, especialmente se for algo ligado ao Evangelho, às coisas da fé, mas não obrigatoriamente isto, mas especialmente. Use, se utilize do poder que Deus coloca à sua disposição. Me dirige naquilo que eu vou falar. E eu quero encerrar lembrando então, vocês notaram, que depois de Saul chamar Davi de meu filho, e que ele ia ser rei de Israel, e que ele próprio Saul era um tolo, porque Davi pagou o mal com o bem, aí se abraçaram e foram para o palácio do Saul. Cada um por seu lugar, e Davi para o lugar seguro. Eu não canso de dizer para vocês, prudência. O crente não tem a desculpa de ser ingênuo, porque é crente, ingênuo, crê em tudo que as pessoas dizem, aceita tudo que as pessoas dizem, não sabe dizer não, diz sim, quando não era para dizer sim. Eu não tenho coragem de fazer isso ou fazer aquilo. Não seja ingênuo de uma maneira geral, de uma maneira em particular, especialmente
ultra especialmente, se isso vale para as coisas gerais da vida, imagina para inimigo. Inimigo, na Bíblia, é inimigo. Pode se transformar em amigo. Agora não é mais inimigo, virou amigo. Nós éramos inimigos de Cristo, amigos do mundo. Éramos. Hoje não somos mais. Nós somos, pelo menos deveríamos ser, inimigos do mundo, inimigos do diabo, inimigos da nossa própria carne e amigos de Deus. E Deus diz: quem é amigo do mundo é inimigo meu, não é meu amigo não. Deus nunca contemporizou, nunca quis, Jesus Cristo nunca quis ficar no meio termo, politicamente. Inimigo é inimigo, amigo é amigo. E estou falando aqui em termos de evangelho, de pregação das coisas do reino de Deus. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Um dia eu vou pregar essa passagem, acho que nunca preguei aqui não. Uma das mais antigas que eu tenho, eu gosto muito de falar aquela passagem ali, que mostra a posição de Jesus absolutamente firme. Não é comigo, é contra. Mas, Senhor, eu sou neutro. Tu não entende, Senhor Jesus, eu sou o famoso em cima do muro. Eu vou lá me posicionar contra ti, não sou doido? Eu contra o próprio Deus, também não vou dizer que sou a favor, que eu não creio muito nessas coisas e tal. Eu fico por aqui em cima do muro. Não há em cima do muro. Está em cima do muro? Então é contra. Pode pular logo para o lado de lá que está perdendo tempo. Então, saiba que o mundo é seu inimigo. O diabo é seu inimigo. Você é seu inimigo naquilo que a carne ainda existe em você. E se especialize em estar evitando o inimigo e buscando lugares seguros nas mãos de Deus. Foi o que Davi fez. Tchau, meu pai Davi, meu rei. Até logo. Pode ir para o norte, que eu vou para o sul. É curioso, que não consta, não me admiro. De Saúl é de Davi. Tu vai embora, fica comigo. Volta para mim, meu filho amado. Aí chorava de novo e fizesse um drama ali, não sei se houve. Seja como for, não colou para Davi. Isso é prudência. Seja prudente. E trate inimigo como inimigo. Agora, eu sei que estou correndo riscos de alguém pegar isso aqui, tirar do contexto. Pastor Mauro disse que sempre é para ter todo mundo como inimigo, para hostilizar, chutar com os dois pés. O descrente. Então, se alguém fizer isso, é malvadeza. Eu não estou dizendo isso. Né? A gente deve fazer o que com os inimigos? Amar. Lá não diz assim, torne os seus inimigos em amigos. Não, inimigo é inimigo. Ame. Aí eu amo. E o trato bem. E prego o evangelho, sabendo que é inimigo. Mas ele foi convertido pelo Espírito Santo. É um crente, é um irmão. Virou amigo. Ok. Tudo agora, nós dois juntos somos amigos. Mas enquanto éramos inimigos. E eu lhe amei. E preguei. E você veio para cá. Então, cumpri, amei até o inimigo, mas é inimigo. Não diz, não tenham inimigos. Notou? Não tenham inimigos. Um absurdo um crente ter inimigo. Que história é essa? Que Deus nos ajude com essas coisas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude com tudo que foi colocado aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.